pessoal, nessa videoaula de hoje nós vamos dar continuidade no exercício de flambagem global. A primeira parte do exercício foi feita na videoaula anterior. Na descrição desse vídeo eu vou deixar também o link da videoaula passada para que vocês possam acompanhar a primeira e a segunda parte do exercício. Vamos retomar então o enunciado do exercício. Uma coluna tem uma seção em forma de perfil H, fabricada com duas chapas de 8 mm por 300 mm para a composição das mesas, porque eu tenho uma mesa em cima e uma mesa embaixo no perfil, são essas duas hastes na horizontal. E uma chapa de 8 mm por 400 mm para a alma, que é essa chapa na vertical. Todas em aço ASTM A36. O comprimento de flambagem a se considerar para esse perfil H é de 9,8 metros. Então, o exercício pede: calcule a resistência de cálculo para a compressão axial, considerando flambagem em torno do eixo mais resistente, que é o eixo XX, porque admite-se que a peça tem contenção lateral que impeça o movimento no eixo de menor resistência, que é o YY. Na primeira parte do exercício, nós consideramos que esse perfil não sofreria flambagem local. Então, vamos retomar os valores principais calculados, que foi da área bruta de 80 cm², o raio de giração em X de 17,4 cm, o índice de esbiotese reduzido de 0,64, a tensão resistente de 21 kN por cm², e a carga resistente de cálculo de 1.527 kN. Na segunda parte, a gente inicia verificando se a flambagem local existe, e existindo, a gente calcula a carga resistente de cálculo considerando essa flambagem local. A primeira coisa a se fazer para verificar se a flambagem local existe no perfil é a gente calcular a relação B sobre T, que basicamente é a largura dividido pela espessura. Se essa relação B sobre T for maior do que os valores de B sobre T limite da tabela, quer dizer que vai ocorrer a flambagem local. Então, primeiramente, a gente vai começar com a alma do perfil. A gente sabe que a largura da alma, que no caso não é largura, né, é a altura, é de 400, dividido pela espessura de 8. Então, essa relação dá um valor de 50. O valor limite para que não ocorra flambagem local, a gente acha na tabela 5.1. Então, como que eu encontro os valores nessa tabela? Eu preciso verificar o tipo de perfil que está sendo utilizado. Aqui no nosso caso, à direita tem a imagem do perfil do exercício, que é o perfil H. Se a gente olhar aqui na tabela, a gente sabe que a alma do perfil é um elemento do tipo enrijecido, ou seja, apoiado, AA. Para esse tipo de perfil H, a gente tem aqui grupo 2. Então, para o grupo 2, essa relação B sobre T, limite, tem essa fórmula de 1,49 raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento. Para o caso do aço MR250, esse valor já está calculado, assim como para o aço AR350. Então, eu já
posso pegar direto esse valor de 42,1, que é o valor B sobre T limite. Dessa forma, analisando as duas relações, a gente sabe que da tabela, o limite para que não ocorra flambagem local é que essa relação de B sobre T tenha um valor de 42,1. Só que a relação de B sobre T da alma do nosso perfil deu um valor de 50. Se o limite para não ocorrer a flambagem local é de 42,1, quer dizer que a alma está sofrendo flambagem global, flambagem local. Então, a gente conclui que o valor B sobre T que eu tenho é maior que o B sobre T limite, então há flambagem local na alma. Agora a gente vai fazer a verificação da flambagem local na mesa, que são essas duas chapas horizontais do perfil H. Bom, essa relação B sobre T, na mesa a gente considera metade da largura sobre a espessura da mesa. Então, a largura é o 300 milímetros e a espessura 8 milímetros. Então, meio desse valor dá 18,75. Então, essa é a relação que nós temos para o perfil. Agora, a gente precisa verificar qual é o valor limite da tabela para que não ocorra a flambagem local. Então, a gente olha na tabela 5.1. Analisando a tabela, a gente precisa pegar essa parte da tabela 5.1 que se refere às mesas. A gente sabe que a mesa, ela é um elemento do tipo não enrijecido, que considera os vínculos de apoiado e livre, por isso que aparece aqui o AL embaixo do não enrijecido. O nosso perfil, ele é do tipo H, então eu preciso encontrar o perfil H nessa tabela. Então, a gente sabe que é esse grupo 5, porque ele é um perfil do tipo soldado, ele foi confeccionado. E também, por que não poderia ser do grupo 4? Porque o grupo 4, ele é um perfil H, mas ele tem mais uma chapa de largura B no meio da alma, vinculado no meio da alma. Então, não é o caso do nosso perfil. Então, o nosso perfil, ele pertence ao grupo 5. Então, para esse grupo 5, a relação B sobre T limite para que não ocorra flambagem local tem essa fórmula de 0,64 raiz quadrada do módulo de elasticidade dividido pela tensão de escoamento dividido pelo coeficiente Kc. Como esse coeficiente Kc depende da relação B sobre T da alma, a gente não encontra o valor já calculado para o MR250 e para o AR350. Então, a gente precisa calcular, porque depende das dimensões do meu perfil. Calculando esse valor limite B sobre T da tabela, a gente sabe então que ele depende do coeficiente Kc. Então, vamos calcular esse valor do Kc. Aqui à direita da imagem, o Kc ele é calculado pela divisão de 4 pela raiz quadrada de B sobre T. A gente está calculando esse valor limite para a mesa, mas a gente sabe que esse valor do coeficiente Kc, ele leva em consideração a influência da esbeltez da alma
na rigidez da rotação oferecida como apoio da placa do perfil. Por isso que essa relação B sobre T é dos valores da alma e não dos valores da mesa. Então, com a relação B sobre T da alma, eu consigo calcular esse KC com o valor de 0,56. Voltando à fórmula do B sobre T limite, substituindo os valores, lembrando que a gente está considerando o módulo de elasticidade do aço de 200 mil, a tensão de escoamento do aço MR 250 é 250 e o KC de 0,56. Então, esse valor limite deu o valor de 13,5. Se a gente comparar o valor limite com o valor que eu tenho no perfil para a relação B sobre T, a gente verifica que essa relação B sobre T do perfil é maior que o valor limite. Logo, também há flambagem local na mesa. Então, a gente sabe agora que tem flambagem local tanto na alma quanto na mesa. Diante disso, agora a gente vai precisar calcular a carga resistente de cálculo para o caso de flambagem local nos dois elementos. Para calcular a carga resistente de cálculo, ela depende do parâmetro de flambagem local Q. Por isso que nós precisamos calcular primeiramente esse valor Q. Por definição, a gente sabe que esse parâmetro Q, ele é o produto do parâmetro QA vezes QS. Então, vamos calcular primeiramente o QA e depois o QS. Para o cálculo de QA, a gente sabe que ele é calculado pela divisão da área efetiva pela área bruta. Para calcular a área efetiva, eu preciso primeiramente calcular a largura efetiva. Então, essa largura efetiva vai ser calculada por essa fórmula de 1,92 vezes T, que é a espessura da alma, vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade do aço pela tensão, vezes 1 menos um coeficiente C dividido por B sobre T, vezes a raiz quadrada do módulo de elasticidade pela tensão. Esse valor de C, a gente está considerando de 0,34, levando em consideração que essa placa ela é enrijecida em geral. Esse valor de tensão, a norma permite que ele seja considerado como o valor da tensão resistente quando não existe flambagem local. Então, é o valor da tensão resistente que a gente calculou na primeira parte do exercício. Quando não existe flambagem local, esse valor do parâmetro de flambagem, ele vale 1. Então, Q é igual a 1. Logo, se houver flambagem local, esse parâmetro será menor que 1. Então, esse valor de tensão vai ser o mesmo valor do FC, de 210 megapascal ou 21 kN por centímetro quadrado. Então, agora eu já tenho todos os valores para calcular a largura efetiva BE. Colocando todos os valores, eu chego ao valor da largura efetiva de 37,4 centímetros. A largura efetiva, ela deve ser menor que a largura da alma do perfil. Então, 37,4 é menor que 40. Com o valor da largura efetiva calculada, agora a gente consegue calcular a área efetiva do perfil H. Essa área efetiva,
ela vai ser a somatória da área, considerando a largura efetiva da alma, mais a área da mesa, considerando os valores iniciais mesmo. Então, essa área efetiva fica de 37,4, que é o valor da largura efetiva, vezes 0,8, que é a espessura da alma, mais 2 vezes 0,8 vezes 30, que essa segunda parcela é correspondente aos valores da mesa. Então, essa área efetiva fica de 77,9 centímetros quadrados. Logo, a gente consegue já calcular o valor do parâmetro QA, que é a relação da área efetiva pela área bruta. Então, o QA, 77,9 dividido pela área bruta de 80, o parâmetro QA tem um valor de 0,97. Agora, nós precisamos calcular o parâmetro QS. Para esse cálculo, tem uma tabela, que é a tabela 5.2. E nela, em função do grupo que nós determinamos para os elementos não enrijecidos na tabela 5.1, a gente encontra o mesmo grupo na tabela 5.2 e que fornece a fórmula para calcular esse valor de QS. A tabela 5.2, ela apresenta as expressões para calcular esse fator QS, que esse QS ele só é aplicado nos elementos não enrijecidos, que são do tipo AL. Então, lá na tabela 5.1, a gente determinou que o nosso elemento não enrijecido, ele era do grupo 5. Então, aqui na tabela 5.2, eu preciso olhar o grupo 5. Na segunda coluna da tabela, a gente tem para o grupo 5 duas relações em função do valor B sobre T. Então, o que eu faço? Eu calculo o valor B sobre T. Se ele for maior do que essa relação de 1,17, raiz quadrada de E sobre FY sobre KC, eu vou usar o QS de 0,90 EKC sobre FY vezes B sobre T ao quadrado. Agora, se esse valor B sobre T for menor do que essa relação de 1,17 raiz quadrada e for maior do que essa relação de 0,64 raiz quadrada, então eu uso esse QS igual a 1,415 menos 0,65 vezes B sobre T vezes raiz quadrada de FY sobre KC vezes Z. Então, o meu caso é esse que está em vermelho. Logo, para o cálculo do QS, eu vou usar essa fórmula que está em vermelho. Então, aqui tem o cálculo daquela relação em função do B sobre T da mesa. Então, a gente verifica, calculando isso, que o 18,75, que é o B sobre T da mesa, ele fica entre 13,5 e 24,76. Então, por isso que o QS é calculado pela fórmula seguinte. Então, aqui, aplicando os valores na fórmula de QS, que nós encontramos na tabela 5.2, o valor de QS fica determinado como 0,84. Agora, eu já calculei os fatores QA e QS, então eu consigo calcular o parâmetro de flambagem Q. Esse parâmetro de flambagem, então, ele é o produto do QA, que deu 0,97, pelo QS, de 0,84. Então, esse parâmetro de flambagem Q tem um valor de 0,81 para o nosso exercício. Agora que a gente já sabe o valor do parâmetro de flambagem Q, a gente consegue calcular a carga resistente de cálculo.
Então, a gente precisa agora calcular o índice de esbiotese reduzido, a tensão resistente, para que junto com o parâmetro de flambagem Q, a gente calcule a carga resistente de cálculo. Esse índice de esbiotese reduzido, ele também leva em consideração o parâmetro Q de flambagem. Então, ele tem uma fórmula de comprimento de flambagem dividido pelo raio de giração onde ocorre, no eixo que ocorre a flambagem, vezes a raiz quadrada desse parâmetro Q, vezes a tensão de escoamento do aço, dividido por π quadrado vezes o módulo de elasticidade do aço. Aplicando os valores, então, comprimento de flambagem KL, 980 centímetros, dividido pelo raio de giração em X de 17,4, raiz quadrada do parâmetro Q, 0,81, tensão de escoamento, 250, π quadrado vezes o módulo de elasticidade de 200.000. Então, o índice de esbiotese reduzido, considerando a flambagem local, deu um valor de 0,57. Agora, para o cálculo da tensão resistente, a gente sabe que essa tensão é um valor X tabelado que depende do índice de esbiotese reduzido, vezes a tensão de escoamento do aço. Então, esse valor X, a gente verifica ele na tabela A2.1. Olhando a tabela, para o valor de lambda 0, índice de esbiotese reduzido, 0,57, a gente pega aqui na primeira coluna o valor de 0,5, indicado em vermelho, e na primeira linha o valor de 0,07, indicado em verde. E encontro esse valor X de 0,873. Então, consigo agora calcular a tensão resistente de 218 megapascal ou 21,8 kN por centímetro quadrado. Aplicando os valores para calcular a carga resistente de cálculo, agora considerando a flambagem local, a gente tem o acréscimo do parâmetro Q na fórmula inicial. Então, fica Q vezes área bruta vezes tensão resistente, FC, dividido pelo γ1. Então, o valor do Q, 0,81, vezes a área bruta de 80, o FC de 21,8, dividido por 1,10, a carga resistente de cálculo fica de 1.284 kN. Se a gente comparar a carga resistente de cálculo com flambagem local e sem flambagem local, a gente verifica que a flambagem local reduz essa carga resistente de cálculo. Então, retomando, por que essa redução existe? Porque quando a gente fez o cálculo da relação B sobre T do perfil, a gente verificava que havia flambagem local em função do quê? Que essa relação B sobre T era maior que a relação B sobre T limite da tabela. Então, se isso acontece, quer dizer que está existindo flambagem local. E essa flambagem local leva à redução dessa carga resistente de cálculo.